Ok, pessoal, então antes de darmos continuidade ao nosso assunto, que é a equação exponencial, a gente vai primeiro entender como é que essa fórmula foi montada aí, a fórmula das polias móveis, para poder ficar bem claro para você entender que é meramente uma aplicação de equação exponencial. Mas vamos lá, primeiro entender o que é uma polia móvel. A polia móvel, ou combinação delas, serve para diminuir a intensidade da força necessária para determinada tarefa. Veremos exemplos nas próximas páginas. Ok, está aqui um sistema de forças através de polias. Aqui nós temos um gancho para colocar o peso e nós vamos colocar os três pesos, o de 2 kg, o de 4 e o de 8, e verificar o que ocorre com esse aparelhinho aqui, que é o medidor de força. Vamos lá, primeiro 2 kg. 2 kg. A força aplicada foi de 1 kg força. Vamos agora colocar o peso de 4 kg. Qual será a força aplicada? Ok, foi a metade, 2 kg força. Vamos pegar o outro peso, 8 kg. O medidor de força está medindo 4 kg força, bem aqui. Então, a metade do peso. Muito bem. Vamos responder as perguntas agora. O número de polias móveis é uma. Existe apenas uma móvel. Essas duas aqui são fixas, porque elas servem apenas para mudar a direção da força, de onde a força está sendo aplicada. Ok? Aqui esse aqui está sendo puxado na vertical. A outra pergunta é, a força necessária para elevar os pesos foi igual ao peso que foi levantado ou foi a metade do peso que foi levantado? Para 2, a força foi 1. Para 4, a força foi 2. Para 8, a força, olha aqui, está sendo 4. Então, ela é sempre a metade do peso que é levantado. A terceira pergunta é, uma polia móvel, no caso esta bem aqui, uma polia, só existe uma, serviu para que a força de potência fosse igual à força de resistência dividido por 2 ou fosse igual à força de resistência dividido por 4? Nós acabamos de ver a força de resistência 2, 4 e 8, sempre dividido por 2, para uma polia móvel. Então, a resposta seria essa bem aqui. Uma polia móvel serve para dividir por 2 a força necessária. Então, uma polia vai dividir por 2 a força necessária. Veja só, bem aqui você tem um peso. Está sendo tracionado por esse gancho bem aqui. Logicamente que ela está equilibrada nesses outros dois cabos aqui. Se aqui eu tenho 8, para cada lado desse teremos a metade de 8, que é 4. Então, significa dizer que esta tração aqui é 4, essa bem aqui também vai ser 4. Consequentemente, essa aqui é 4 também. Logo, 4 é a nossa resposta. Agora eu tenho duas polias móveis, que é essa, e duas polias fixas. Então, essas aqui são duas polias. Vamos ver o que ocorre com a força. Eu vou colocar o peso de 4 kg. Então, 4 kg está dando aqui 1 kg força no aparelho de medição de força. Para 8 kg, 2 kg força. Está bem aqui, você está observando. Vamos colocar o outro peso. 16. 16 está dando 4 kg força. Então, a primeira pergunta é, o número de polias móveis é? Nós já verificamos, são duas polias móveis, essas duas aqui. A segunda pergunta, a força necessária para elevar os pesos foi igual a 1/4 do peso que foi levantado ou igual à metade do peso que foi levantado? Foi igual a 1/4. Quando nós colocamos 4, foi 1. Quando nós colocamos 8, o resultado foi 2. Quando nós colocamos 16, o resultado foi 4. Então, a divisão do peso sempre vai ser por 4, ou seja, a quarta parte dele. Fazendo essa análise, duas polias móveis servem para dividir por 4 a força necessária. Então, uma polia divide por 2. Duas polias, a gente precisa dividir por 4, justamente esse peso aqui. Tenho agora 3 polias móveis. Vamos colocar o primeiro peso, 8 kg. Vamos ver o que ocorre com 8 kg força. Muito bem. Então, eu tenho
1 kg força aplicado. Vamos usar o outro peso. 16. 16 está nos dando uma força de 2 kg força. Vamos colocar agora o outro peso, 32. 32 está nos dando 4 kg força de aplicação. A primeira pergunta que se faz é: 3 polias móveis serviram para que a força de potência fosse igual à força de resistência dividido por 8 ou fosse igual à força de resistência dividido por 4? Obviamente, ela tem que ser dividida por 8. Né? Nós colocamos 8, o resultado deu 1. 8 dividido por 8 é 1. Nós colocamos 16, o resultado deu 2. 16 dividido por 8 é 2. Nós colocamos o 32, olha o que ocorreu. Deu 4. Então, é 32 dividido por 8 dá 4. Então, a força de resistência, que é o peso, vai ser dividido por 8. E aí nós teremos a força de potência, que é a força que a pessoa vai puxar o peso. Muito bem, então vamos observar esse esquema aqui, que é o nosso esquema de 3 polias móveis. Tem um peso de 16 kg. Aqui nós vamos ter uma divisão. 16 dividido por 2 dá 8 para cada lado. Muito bem, esse aqui já não nos interessa. Ok? Bem, aqui nós temos 8 para cada lado, mas o que vai interessar é esse aqui. 8. Então, esses dois cabos vão dividir esse peso aqui em duas partes iguais. Logo, é 4 kg força para cada lado. Agora, esse aqui já não interessa mais. O que vai interessar é apenas esse. 4 kg força. 2 kg força para cada lado. Então, olha aqui. 16, 8, 4, 2. Que é a força que está sendo aplicada aqui no aparelhinho de medir força. 2 kg força. Generalizando, nós teremos o seguinte. Nós iremos construir uma fórmula que dê para calcular a força de potência em função do número de polias móveis. Como é que nós faremos isso? A esse peso nós chamaremos de P. Se aqui é P, a tração nesse cabo é a metade do peso. Então, se é a metade do peso, aqui vai ser P dividido por 2. Ok. Nesse cabo aqui, a tração vai ser a quarta parte do peso, ou seja, o peso dividido por 4. E nesse outro cabo aqui, a tração vai ser o peso dividido por 8. Veja, uma polia móvel, 2 elevado a 1. Duas polias móveis, 4, que é 2 ao quadrado. 3 polias móveis, 8, que é 2 ao cubo. E assim por diante. Então, para n polias móveis, qual seria a nossa fórmula? Seria a seguinte. A força de potência é igual ao peso dividido por 2, elevado a 1. Isso para uma polia móvel. A força de potência seria igual ao peso dividido por 2 ao quadrado, que no caso é 4. Bem aqui, ó, para duas polias móveis. A força de potência seria igual ao peso dividido por 2 elevado ao cubo, que é bem aqui, olha. 2 elevado ao cubo, que é 8. Então, a força de potência para n polias móveis será o peso dividido por 2 elevado a n, já que o expoente dessa base representa o número de polias. Logo, essa aqui é a fórmula da polia móvel. A força de potência é igual à força de resistência dividido por 2 elevado a n.